Olá, pessoal. Já estou aparecendo aqui no cantinho direito da tela de vocês, porque essa aula já é uma continuação explícita da aula anterior, que é uma aula de exercícios. Já estou apresentando o terceiro exercício, primeiro da aula, mas terceiro na continuação do que a gente já vem vendo da aula de revisão de exercícios, de autovalores e autovetores e diagonalização de operadores. Então, o próximo exercício já está apresentado aí para vocês, que eu tenho esse operador aí do espaço de polinômios de grau até 2, né? E, enfim, o operador está definido desta forma. Dado um polinômio de grau 2, o operador t faz o quê? Faz 1 mais x vezes a derivada primeira mais a derivada segunda desse polinômio. Enfim, isso é o que o operador faz. Determine a expressão do operador linear t elevado a 16 p de x, ou seja, é muito parecido com aquele exemplo 2. Eu quero a expressão, eu quero saber quem que é a t elevado a 16. E aí é onde entra, poxa, professor, mas o que isso tem a ver com diagonalização de operadores? Então, ó, daqui a pouco a gente vai para o item B, tá? O que significa esse item B aqui? Então, vamos focar no item A. O item A, o que ele está pedindo, pessoal, isso aqui tecnicamente eu não estou resolvendo o problema, eu estou organizando ele para vocês entenderem o que está acontecendo. Quando eu pego t elevado a 16, na verdade que poderia ser qualquer potência, aplicado um certo vetor v, na verdade o que eu estou fazendo é pegando o operador t composto com o operador t composto com o operador t 16 vezes e aplicando em v. E a gente já aprendeu a trabalhar com composição, não é difícil. Né? A gente aprendeu lá na parte de transformações lineares como que eu componho um operador. Só que vocês há de concordar comigo que, por exemplo, imagina você pegar e fazer t composta com AT, aí vai dar um outro operador. Aí você vai ter que pegar esse outro operador e compor com AT de novo. E depois vai compor com AT de novo. E você vai compor com isso 16 vezes. Deve ter alguma forma mais interessante de pensar nisso daqui. Tá certo? Quando você faz a composição, lembra que quando você faz composição, a composição, você vai jogando um dentro do outro. É T composto com T, composto com T, composto com T. Só que é o seguinte, quando a gente está lidando, de novo, com a base, aqui não tem os parênteses ainda não. Isso aqui, ó, T elevado a 16V. O que significa pegar o operador T elevado a 16... Vamos lá, vê se vocês entenderam o que eu quis dizer aqui. O que significa colocar entre parênteses esse Bzinho aqui? Significa que eu estou pegando a matriz do operador T composto 16 vezes. Então, imagina o seguinte, aqui você vai ter o operador T, vai ter a sua matriz na relação da base B, da base canônica, que seja. No caso dos polinômios aqui. Quando você pega T composta com a T, composta com a T, composta com a T, você tem o operador T elevado a 16. Dado o operador t elevado a 16, você tem a matriz, que é essa simbologia aqui do operador, em relação à base. Mesma base B aqui. Se você está aplicando num certo vetor V, isso é a matriz vezes a matriz de coordenadas do B, onde B aqui é uma base de V. Ok? Agora, olha o bonito aqui, ó. Porém, T é diagonalizável, se T é diagonalizável, a gente viu em uma das aulas de aplicações que T elevado a 16, aqui, pessoal, T agora é a matriz, tá? Eu estou pensando na matriz. T elevado a 16, a matriz, ela pode ser escrita como P D elevado a 16, P a menos 1. Ok? A gente desenvolveu na aula de potência de uma matriz essa situação. Se o T for diagonalizável, compor o operador é equivalente a achar a matriz dos autovetores, pegar a matriz dos autovalores, elevar a mesma potência, no caso aqui é literalmente a potência, vezes a inversa da T, aqui no caso dos autovetores. Tá certo? E aqui eu já vou adiantando para vocês. Esse operador, ele é diagonalizável. Esse operador T, o T de tatu aqui, ele é diagonalizável. Se ele é diagonalizável, eu posso fazer desse jeito. Então, você tem duas formas de fazer. A suicida, que é pegar a T composta com a T, composta com a T, composta com a T 16 vezes. Ok?
Ou você pode achar o conjunto de autovalores, a partir dos autovalores achar os autovetores, e aí tem a matriz P, tem a matriz D, se tem a matriz D, você tem D elevado a 16, e determina quem é a matriz do T elevado a 16. Se você tem a matriz, a gente tem o operador, porque cada coluna da matriz dá exatamente parte da combinação linear, é um processo inverso que a gente aprendeu a fazer lá na aula de matriz de transformação linear. Perfeito? Então, ó, primeira coisa que eu vou fazer, então, aqui agora é o processo, pessoal, presta atenção. Eu tenho que descobrir quem que são os autovalores e os autovetores. Eu não vou fazer isso, porque eu já fiz no primeiro exercício lá da aula de revisão, da parte 1, ok? Mas eu vou colocar quem que é a matriz T de B, a matriz T de B, porque eu vou precisar dela em um determinado momento. Então, ó, se a gente for fazer, ó, naquela primeira etapa, eu tenho que determinar quem que é a matriz T de B. A matriz T de B desse operador, lembrando que B aqui é a base canônica de polinômios agora, é 1x e x ao quadrado, tá? Vai ser essa daqui, ó, 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 2, 2 e 2. Quem que é a base B? A base B é 1x e x ao quadrado. É bom reforçar. Como que eu obtive essa matriz? Eu calculei t de 1, t de x e t de x ao quadrado. Aí, lógico, eu tenho que substituir aqui nos seus respectivos, né? Por exemplo, t de 1. O que que é t de 1? Eu só vou fazer o primeiro para vocês relembrarem. T de 1 é 1 mais x vezes a derivada de 1. Derivada de 1 é quanto? 1 é constante, derivada 0. Mais a derivada segunda, de 1. Bom, 1 segunda é 0, porque a derivada é 0. Moral da história, quanto que dá o t de 1? T de 1 é 1 mais x vezes 0 mais 0. O que que dá? 0. O que que eu faço com o t de 1? Escrevo ele como combinação linear de 1x e x ao quadrado. Rascunhão aqui, ó. A gente acabou de mostrar que t de 1 é 0. E escrevo... Aí depois eu calculo o t de x e o t de x ao quadrado. Que vai dar alguma coisa e aqui vai dar alguma coisa. E eu escrevo cada um desses como combinação linear. Cada um desses como combinação linear da base canônica. Ok? Porque eu escolhi a base canônica, senão seria qualquer base. Quanto que dá o t de 1? Deu 0. Isso é 0 vezes 1, mais 0 vezes x, mais 0 vezes x ao quadrado. Aonde que aparece esse 0, 0, 0? Primeira coluna. Ok? É assim que a gente obtém essa matriz. Fechou? Já vou direto aqui no que eu preciso. Eu já vou, a partir dessa matriz T de B, que depois lá no finalzinho eu vou fazer umas contas com ela, então deixa ela aqui. Pessoal, eu já vou direto quem são os autovalores e os autovetores associados desse problema, porque eu quero fazer esta conta para poder determinar quem que é o T16 de P de X, ok? Vamos lá, então. Assim, temos os autovalores. Lógico, vocês têm que fazer essas contas, tá? Essas contas faz parte do problema. Eu tô adiantando o serviço aqui. Temos os autovalores e autovetores associados abaixo. Lambda 1 igual a 0 com... Já vou colocar assim. V de 0 deu o vetor 1, 0, 0. Lambda 2 deu 1. Com o autovetor associado, deu 1, 1 e 0. Ok? E lambda 3 deu 2. Com V de 2 sendo 2, 2 e 1. Perfeito? Moral da história. Esse operador ele é diagonalizável, por quê? Porque os três autovalores são distintos. Ok? Como os três autovalores são distintos, ele é diagonalizável. Logo, a gente obtém que a matriz P de pato, a matriz dos autovetores, é 1, 0, 0, 1, 1, 0 e 2, 2, 1. E a matriz D, bom, eu tenho que, ó, primeira coluna apareceu do autovalor 0, então tem que vir aqui na primeira o 0. Segunda coluna está o do autovalor 1, então aqui na diagonal, segunda tem que vir o valor 1.
E o terceiro alto valor, terceiro alto vetor está na terceira coluna, associado ao alto valor 2, então tem que estar na terceira posição da diagonal. Então, primeiro, segundo, terceiro, com primeira, segunda, terceira coluna. O resto é zero, que é uma matriz diagonal, ok? E assim, agora, a gente começa a fazer parte do problema, tá? A gente começa a ter parte do problema. Então, ó, a matriz T elevado a 16 de B, em relação à base canônica, ela vai ser dada pela matriz P, vamos copiar aqui, ó, 1, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 0, 1, matriz P. A matriz D, eu vou colocar ela aqui, calma, que não é apenas a matriz D, eu quero dar um destaque. T elevado a 16, a gente acabou de ver, é P, D elevado a 16 e P a menos 1. Só que a gente viu que D elevado a 16, né, se essa aqui for a P, esta é a D. Por enquanto é a D. Como eu quero ela elevada a 16, eu faço 0 elevado a 16, 1 elevado a 16 e 2 elevado a 16. Pessoal, 2 elevado a 16, lógico, eu fiz essa conta na calculadora, no computador, né? Vai dar 65.536. É óbvio que tá um número grande, né? Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16 vezes, né? Então, e a inversa aqui da matriz, no caso, da matriz P, né? 0, 1, menos 2 e 0, 0 e 1. Muito difícil achar uma matriz onde a matriz e a inversa têm entradas todas inteiras, mas enfim. Eu multipliquei aqui, pessoal, 2 elevado a 16, como eu falei para vocês, dá 65.536. Primeiro eu vou multiplicar essas duas. Quando vocês multiplicarem essas duas, vai dar essa matriz aqui, ó, 0, 1, 131.072, 0, 1, de novo, da mesma linha, 0,72, e aqui vai dar 0,065,536. Tá dando um número grande porque a potência é grande, ok? E aqui só vou repetir de novo, matriz 1, menos 1, 0, 0, 1, menos 2, 0, 0 e 1. Quando eu multiplicar essas duas matrizes, a matriz que eu vou obter já é 0, 1, 131.070, a mesma linha também dá na linha de baixo, 131.070 e 65.536. Presta atenção, que matriz é essa daqui, ó? É a matriz T elevado a 16. Então quer dizer que esta aqui, em relação a B, que é a base canônica, tá certo? Portanto, veja bem o que vai acontecer aqui com a gente, tá? Esta é a matriz. Esta é a matriz. O que a gente vai fazer agora? A gente vai determinar o operador. A gente vai determinar o T elevado a 16 de P de X. Afinal de contas, aqui, ó, foi o que o exercício pediu. Eu determinei a matriz. Agora eu quero determinar a expressão. T elevado a 16 de P de X é igual a alguma coisa X, alguma coisa X quadrado, que seja. Tá certo? Só que aí que vem a mágica do negócio. Por isso que eu fiz aquela revisão da parte da base ali, no começo do problema. Todo mundo concorda comigo que este cara aqui, ó, tá na base canônica. Essa aqui é a base canônica. Vocês concordam comigo que eu vou... Esta aqui é a coluna, veja bem, ó. Eu vou calcular T elevado a 16 de 1, vou subir aqui. T elevado a 16 de X e T elevado a 16 de X ao quadrado. Sabe quanto que dá T elevado a 16 de 1? Isso aqui vai dar 0 vezes 1, mais 0 vezes X, mais 0 vezes X quadrado. Sabe por que eu sei que isso aqui dá isso aqui? Porque é justamente a primeira coluna. Ó, eu peguei 1x quadrado e tenho que escrever 1x e x ao quadrado como combinação linear de 1x e x ao quadrado. Isso eu faço para obter, mas aqui é para obter a matriz. Só que aqui eu já tenho a matriz, que é essa daqui. Então, esta primeira coluna está atrelada ao primeiro vetor. Por isso ficou 0, 0 e 0. Quem que vai vir aqui agora, no outro? 1 vezes 1 mais 1 vezes x mais 0 vezes x ao quadrado. Ó. 1, x ao quadrado. Está atrelado ao segundo. E o terceiro, esses números feios aqui. Então, isso aqui vai dar 0.
Esse aqui vai dar 1 mais x, ok? E esse daqui, ó, vai ficar o quê? Vai dar um número feio, né? 131.070 vezes 1 mais 131.070 vezes x mais 65.536x ao quadrado. Só para vocês, agora que eu preenchi todos, eu vou dar o destaque, ó, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 131, 170, ok? Esses caras aqui, ó, são os caras da coluna, tá vendo? Perfeito? Ou seja, se eu tenho a matriz, eu escrevo a combinação linear. Ok? Então, ó, só para passar limpo, toma cuidado que aqui é 131.070 vezes 1, dá o próprio 131.000. Ok? Logo, o que a gente faz? Igual eu fiz no exercício anterior. Naquele exercício anterior que eu fiz com vocês lá, da parte 1 do vídeo, eu vou pegar logo... é bom eu fazer isso aqui, ó. Se eu tiver um P de X genérico, volta aqui, um P de X dessa forma, A mais BX mais CX ao quadrado. Então, agora sim, a gente vai lá. Quem que é T elevado a 16 de um polinômio P de X qualquer? Vai ser T elevado a 16 de A mais BX mais CX quadrado. Só substituir o P que eu acabei de chamar. Isso daqui, eu ainda vou escrever ele desse jeito, ó. É A vezes 1 mais B vezes X mais C vezes X ao quadrado. Só que, pessoal, T elevado a 16, se T é um operador linear, composição de operador linear é operador linear. Ou seja, como o T a 16 é linear, isso fica T elevado a 16 de A vezes 1 mais T elevado a 16 de B vezes X mais T elevado a 16 de C vezes X ao quadrado. De novo, como T elevado a 16 é linear, esse A, B e C sai para fora. Então, isso aqui vai ficar A vezes T elevado a 16 vezes 1 mais B vezes T elevado a 16 vezes X mais C vezes T elevado a 16 vezes X ao quadrado. Quanto que dá isso, quanto que dá isso e quanto que dá isso? Tá até aqui na folha anterior. T elevado a 16 de 1, T elevado a 16 de x e T elevado a 16 de x ao quadrado. Quanto que dá o T elevado a 16 de 1? Aqui, 0. Quanto que dá o T elevado a 16 de x? 1 mais x. Então, aqui vai ser 1 mais x. E quanto que dá o T elevado a 16 de x ao quadrado? Dá esse demônio aqui, essa coisa grande. Então, substituindo aqui, ó, isso daqui vai dar A vezes 0, mais B vezes 1, mais X, mais... Eu vou colocar na linha de baixo, porque não vai caber aqui, tá? Porque o C ele era grande. O T elevado a 16x ao quadrado. Mais C, que multiplica 131.070. Estou copiando lá daquele resultado, tá? Mais 131.070x, mais 65.536x ao quadrado. Ou seja, o T elevado a 16 P de X vai ser igual a, vou colocar aqui na linha de baixo, B vezes 1 mais X, vai zerar isso aqui, né? Mais C, que multiplica 131.000. Pessoal, lembrando, é bom até colocar, vai, que esse P de X, eu quebrei ele da forma A mais BX mais CX quadrado, né? Então, ele vai pegar o A, vai sumir, né? O B vai fazer 1 mais X e o C multiplicar por esse cambal aqui, 3.070 X mais 65.536 X ao quadrado. E acabou o primeiro item. Dá esse cara aí. O primeiro item foi justamente... Rapaz, deu trabalho. Mas tá aí. Agora, deu trabalho? Deu. Mas imagina compor isso 16 vezes. Beleza? Então, determinei a expressão. Agora, vamos para o item B. Determine um polinômio que é de x, t elevado a 16. Pessoal, ou seja, ele está pedindo para eu pegar o anterior e substituir o a por 2, o b por menos 1 e o c por 3. Tá? Eu vou fazer isso, inclusive,
de duas formas, ó. Começando aqui o item B, então. Ele está pedindo para eu calcular t elevado a 16 de 2 menos x mais 3x ao quadrado. Fazendo isso daqui, é só você substituir aqui, ó, por menos 1. Isso aqui, então, vai ficar menos 1, que multiplica 1 mais x, mais 3, que multiplica tudo aquilo ali de novo. Vai, 131,070 mais 131,070x, mais 65,536 x ao quadrado. Você abrindo essas contas e juntando os termos semelhantes, como, por exemplo, ó, isso aqui vai dar 3 vezes 131 menos 1. Tá? Isso daqui vai dar 393,209 mais 393,209x mais 196,608 x ao quadrado. Esse aqui é o valor, então, do t elevado a 16. Tá certo? Então, ó, vamos fazer assim, ó, isso aqui é igual a isso aqui. Beleza? Acabou o item B. Mas eu quero colocar aqui para vocês um bônus, uma outra forma de resolver isso, se você tivesse parado na matriz, não lembrasse como que eu obtinha, porque aqui no caso eu obtive a expressão. Mas vamos supor que você não lembra, você chega aqui só na matriz lá do item anterior, você chega aqui na matriz e não lembra que para determinar o operador, a forma explícita, a expressão, você precisa lembrar que você tem que pegar a base canônica, 1x² aplicar no t elevado a 16 e pegar os resultados como combinação linear, no caso os coeficientes são as colunas da matriz que você tem. Pela matriz aqui, ó, dá para você identificar também, porque, ó, se você pega, vamos escrever aqui, ó, outra forma, vamos supor que você não tem a expressão, né, como é uma aula de revisão, então vamos lá, outra forma. Se você sabe que o teu P de x, que o exercício deu ali no problema, era 2 menos x mais 3x ao quadrado, certo? 2 menos x, aqui ó, 2 menos x mais 3x ao quadrado, o caso particular do item B agora. O teu A vale 2, o B menos 1, essa história que eu acabei de falar. Esse cara pode ser escrito como 2 vezes 1, menos 1 vezes x, mais 3 vezes x ao quadrado. Ó, 2 menos 1 e 3. Ou seja, né, de onde posso colocar desse jeito. Quem é... O que é essa notação aqui mesmo? P e B. É a matriz de coordenadas, lá da aula da matriz de coordenadas. É a matriz de coordenadas do vetor P de x na base canônica. 1x e x ao quadrado. Que aí a gente colocava em forma de matriz coluna. 2 menos 1 e 3. São as coordenadas do vetor. 2 menos 1 e 3. Lembrando que B aqui é a base canônica. Ok? Logo, dá uma olhada como que isso aqui vai ficar. Logo, esse cara... O t elevado a 16 de P de x, eu comecei a falando isso na aula de hoje. Eu posso escrever isso como a matriz de t elevado a 16 na base beta, na base B, no caso, que no caso é canônica, vezes a matriz de coordenadas, tá? Eu comecei a aula falando isso. Ó, tá aqui, ó. Quando você pega um operador t elevado a 16 e aplica ele no V, você determina quem é a matriz do operador t elevado a 16 na base B, a gente fez isso, e multiplica pelas coordenadas do vetor na mesma base. Então, aqui, pessoal, é o produto de matriz por matriz. Aqui, ó, é a parte de operações de operadores lineares, é a notação, mas aqui é matrizes. Isso aqui, ó, é produto de matrizes. Porque aqui eu estou lidando com as matrizes de coordenadas na base beta ou na base beta. Aqui é a matriz de coordenada. Aqui é a matriz do operador, na mesma base. O que eu fiz aqui? Eu sei quem que é essa matriz. Essa matriz está aqui, ó. Essa é a matriz t elevado a 16, na base canônica. Eu acabei de determinar quem que é o P na base canônica. Então, o que eu vou fazer? Isso daqui vai me levar no quê, então? Já colocando o resultado direto, eu vou copiar a matriz aqui. É 0, 1, 131.070, 0, 1, 131.070, 0, 0,
65, 5, 3, 6 vezes... Quais eram as coordenadas do vetor? 2, menos 1 e 3. Deixa eu só revisar aqui com vocês quem que é quem. Ó, esta é a matriz T elevado a 16. Ok? Vou tentar colocar ela lado a lado aqui, ó. Certo? Só copiei. Quem que é esse 2, menos 1 e 3? 2, menos 1 e 3 são as coordenadas do vetor 2, menos 1 e 3, ó. Esse problema aqui. Quando você multiplicar essas duas matrizes, aqui, ó, é uma base, vou colocar assim, ó, matriz na base B, matriz na base B. Quando você multiplicar, isso aqui vai dar 393, 209, 393, 209 e 196, 608, na mesma base canônica. Agora, vamos lá. O que que significa essa última conta que eu acabei de encontrar aqui? Essa última conta que eu acabei de encontrar quer dizer que eu tenho que isso daqui dá 393, 209 vezes 1, vou colocar aqui, mais 393, 209 vezes x, mais 196, 608 vezes x ao quadrado. Ou seja, isso daqui equivale a isso daqui. Que era justamente, dá uma olhada, ó, pega os valores. 393,209 vezes 1 dá 393,209. 393,209. 393,209x. 393,209x e 196, 608x ao quadrado. 196, 608x ao quadrado. Deu o mesmo que substituir lá no item A, anterior da expressão que eu achei, que isso aqui, ó, que eu estou circulando com o dedo aqui agora, dando destaque, é o resultado do item A, que o exercício pediu. Mas, se você tivesse achado apenas a matriz, bastava você pegar a matriz, multiplicar pela matriz de coordenadas do polinômio que o exercício deu, lembrando, tá, ó, o exercício que deu esse P de x aqui, ó, 2 menos x mais 3x ao quadrado, então 2 menos 1 e 3, 2 menos 1 e 3, obtive isso, que é isso vezes 1, é sempre lembrando, isso vezes 1, isso vezes x, e isso vezes x ao quadrado, porque aqui eu estou na base de polinômios, tá, gente? Se fosse base canônica do R3, por exemplo, aqui, ó, era 1, 0, 0, aqui era 0, 1, 0, e aqui era 0, 0 e 1. Perfeito? Então, é assim que funciona o problema. Então, morreu esse exercício. E agora, para finalizar, que parece ser um dos mais extensos, mas, na verdade, ele é rápido para a gente resolver, é resolver esse sistema dinâmico, ou seja, um sistema de equações diferenciais de primeira ordem, linear em que todos os coeficientes são constantes. Isso daí é a última aula teórica que eu passei isso para vocês, que é aquele sistema de equações diferenciais. Então, eu tenho aí 3 equações diferenciais que se relacionam entre si e estão dadas condições iniciais. Então, bora resolver isso daqui. Esse não é difícil, a gente já chegou. Eu acho que, na verdade, para ganhar tempo, como ele é um exercício rápido de resolver, eu vou colocar já a resolução aqui pronta, que aí a gente já ganha tempo e já encerramos. Então, ó, primeira coisa que a gente tem que lembrar coloca isso em forma de sistema. Então, ó, vou tentar colocar aqui, fazer caber tudo na mesma folha. Então, x1 linha, x2 linha, x3 linhas, ok? x1 linha, x2 linha, ó, coloquei aqui numa forma de uma matriz 3 por 1. Aí aqui, ó, é menos 5, 0, 0, 0, menos 4, 3, ó, menos 5, 0, 0, 0, menos 4, 3, 0, 3 e menos 4, 0, 3 e menos 4, vezes x1, x2, x3. Se você multiplicar essas duas matrizes aqui, vai dar exatamente esse lado direito aqui, ó, menos 5x1 mais 0x2 mais 0x3, que é o que está aqui. Na segunda linha, 0x1 menos 4x2 está aqui, mais 3x3 está aqui. Ok? Onde x1, x2, x3 são funções, tá, gente? Lembra disso. E a última linha também, ó, 0, x1, 3x2 positivo, menos 4x3. E esse x índice 0 aqui é o x1 de 0, que é 4, 5 e 6. Lembrando que tem que ser, se aqui é x1, x2, x3, aqui tem que ser o x1, x2, x3 aplicado em 0, tá certo? Por isso que a gente chama de x0. E aí, até a anotação que eu criei da aula passada era isso, né? X linha de t igual a A vezes x de t. O que a gente precisa agora para descobrir quem que é a solução, qual é a função x1, x2, x3 que satisfaz esse sistema? A gente tem
que fazer isso daqui. Certo? A xão de t é P vezes E elevado a dt, não é D elevado. Agora, é E elevado a D de t, que é aquela exponencial elevada à matriz diagonal, vezes P a menos 1, vezes x0, que o próprio exercício já deu. Lembrando, com A igual a P de P a menos 1, ou seja, a matriz P aqui, que aparece na solução do sistema dinâmico, é a matriz da diagonalização de A, ou seja, a matriz A do sistema precisa ser uma matriz diagonalizável. Essa matriz D, que eu até fiz um negócio mais pontilhado, é o que aparece aqui em cima da exponencial. Então, isso aqui é daquela aula de exponencial de matriz, e o exercício tem a ver com a aula de sistema dinâmicos, enfim, sistema de equações diferenciais, ok? E a P-1 é a inversa da T. Agora, é fazer conta. Que conta que eu preciso fazer? Determinar quem são os autovalores para obter a matriz D. Tendo os autovalores, eu determino quem que é a matriz P de pato. Tendo a matriz P de pato, a matriz D de dado, eu tenho a P. Se eu tenho a D, eu tenho E elevado a dt. Eu tenho a inversa da P, porque basta eu inverter a P para obter a P-1. O x0 o próprio exercício me deu, e aí eu resolvo a solução do meu problema, ok? Quem são os autovalores e os autovetores associados de A? Diretão. Tá aqui, ó. São esses três. Ok? Vou subir aqui mais um pouquinho. São esses três autovalores aqui. De cara, a gente já tira que a matriz ela é diagonalizável porque eu tenho três autovalores distintos. Pessoal, tem que ser diagonalizável, porque senão não dá para resolver. Ok? E aqui é o autovalor menos 1 associado a esse autovetor, 0, 1 e 1. O menos 5, o autovalor menos 5 é o vetor 1, 0, 0. E o autovalor menos 7 é o 0, menos 1 e 1. Perfeito? Feito isso, agora sim a gente vai começar a fazer a conta. Presta atenção. Quem é a matriz P? São essas colunas. A matriz D é menos 1, menos 5 e menos 7 na diagonal. Mas eu preciso P e elevado a dt. Então, bora começar a fazer conta. Olha só. Quem que é x de t? Veja bem, ó. Eu coloquei aqui, ó, 0, 1 e 1, que é o primeiro autovetor. Ok? Depois 1, 0 e 0. 0, menos 1 e 1. Ok? Coloquei o autovalor, ó, E elevado a dt, como o autovalor é menos 1, menos 5 e menos 7, ó, veja bem, os autovalores é menos 1, menos 5 e menos 7. Ah, deixa eu ver uma coisa aqui, ó, é importante falar para vocês, de novo, ó, 0, 1 e 1, 0, 1 e 1. Tá na primeira coluna, então o primeiro autovalor tem que ser menos 1. 1, 0, 0. Tá na segunda coluna, 1, 0, 0. Quem que tem que estar na coluna? Na segunda, o menos 5. Tá sempre nessa ordem aí. Só que aqui, pessoal, é E elevado a dt. E elevado a dt, então vai ser E elevado a menos 1 vezes t, E elevado a menos 5 vezes t e E elevado a menos 7 vezes t. Tá, ó. Então, ó, E elevado a menos 1 vezes t, E elevado a menos 5 vezes t e E elevado a menos 7 vezes t. A matriz P é 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, menos 1 e 1. Tá aqui, ó. Essa é a matriz P. E aí fica E elevado a menos t, E elevado a menos 5t e E elevado a menos 7t, que é a matriz E elevado a dt. Perfeito? Não vai me esquecer do t, que isso aqui é a solução principal, tá? A parte da solução. A matriz inversa de P é essa daqui. E isso aqui foi que o exercício deu, 4, 5, 6. Multiplicando essas duas, eu obtive esta matriz aqui, ó. 0 elevado a menos 5t, 0 elevado a menos... Enfim, dá essa vezes essa, dá essa daqui. Ok? E essa matriz 3 por 3 com essa 3 por 1 deu essa daqui. Beleza? Então, ó, essas duas dá essa 3 por 3. E essas duas, P a menos 1 com x0, dá essa 3 por 1 aqui. Multiplicando essas duas, a gente chega nestas contas aqui. Aí é questão de conta, tá, gente? Ó, vai dar 0 vezes 11 sobre 2, ó, 4 vezes e elevado a menos 5t, tá aqui, ó, 4 vezes e elevado a menos 5t, porque o outro dá 0 vezes meio. Então, dá 0, 4e de menos 5t e 0. Quanto que deu? 4e de menos 5t. Aí esse aqui vai dar e elevado a 11e elevado a menos t sobre 2, tá aqui. É questão de conta agora. Portanto, esta é a solução do meu sistema de equações diferenciais, ou se você preferir chamar, de sistema dinâmico, que é uma das aplicações
diagonalização de operadores, ok? Bom, pessoal, com isso, eu encerro essa minha aula de exercícios de revisão e, finalmente, encerro o curso de álgebra linear. Como eu já falei em algumas aulas, eu vou reiterar para encerrar nessa fala. Não acabou. Tem muita coisa de álgebra linear que poderia ser vista, mas eu não vou colocar nesta playlist de álgebra linear. Se porventura vier a ter outras aulas, eu crio uma outra parte, porque aí eu chamaria de álgebra linear 2, porque seria algo mais específico às vezes e não algo mais geral. Eu estaria trabalhando às vezes com outras ferramentas da álgebra linear, outros resultados, operadores hermitianos, operadores simétricos, matrizes definida positiva, semidefinida positiva, enfim, muita coisa, formas canônicas, né, forma de Jordan, forma racional. Existem muitas coisas ainda a se ver dentro da álgebra linear, teorema da representação de Riesz, que eu não abordei nenhuma dessas 45 aulas e não sei quantos vídeos deram, porque eu fiz parte 1 e parte 2, mas eu acho que a nível de graduação, num aspecto global para alunos das ciências exatas como um todo, isso abrange, eu diria que quase 100% das ementas das universidades afora, e essa é a minha ideia, perfeito? Então, obrigado sempre pela participação de vocês e encontro vocês numa próxima playlist para as próximas aulas. Um grande abraço e, tendo dúvidas, é só escrever no meu canal, me mandar um e-mail, que eu estaria aqui à disposição de vocês. Grande abraço e até a próxima. Tchau.